e Promoção Social Espírita da Federação Espírita do Paraná, hoje com o tema Esclarecendo Dúvidas, que é um desdobramento do seminário sobre a ápice e a legislação na prática, que foi realizado em abril, e aquele seminário, assim como o de hoje, está sob a coordenação da Indianara Ismarra, que logo mais será apresentada, e por nós, também da equipe da Federação. Mas desde já agradecemos, Indianara, a tua disposição em mais uma vez estar conosco neste momento. Aqueles que estão participando conosco a primeira vez, estou Miriam, estou na coordenação da Assistência e Promoção Social Espírita da Federação Espírita do Paraná. Nos auxiliando neste momento, nós temos a Maria Tereza Carnilhos, que é integrante da equipe também da Federação, da área da Assistência e Promoção. E para iniciarmos nosso trabalho, nós convidamos hoje o Edson Garcia Botelho, que é o coordenador regional da área da Assistência e Promoção Social Espírita da 8ª URI. O Edson é de Loanda, mas a sede da 8ª URI é em Paranacite, que é onde reside o presidente da URI, o Rogério. Então, Edson, se você puder nos conduzir em prece, nós agradecemos. Aqueles que estiverem com o microfone aberto, se puderem fechar o microfone para que não tenha interferência, nós agradecemos também. Tá bom? Obrigada. Então vamos orar, irmãos e amigos, elevando o nosso pensamento ao plano maior, aos mentores amigos, neste momento em que temos a oportunidade de fazermos importantes reflexões em torno do ápice, que as nossas mentes e os nossos pensamentos possam estar conectados com os trabalhadores dessa dimensão espiritual, que também ombreiam conosco este trabalho. Possa estar as nossas mentes também abertas para o aprendizado desta noite, em harmonia com esses benfeitores. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar presente conosco por mais esta vez. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Edson, pela prece. Deixa eu voltar para a apresentação. Oi, Miriam. Oi, tudo bem? Agradecemos também, desde já, a presença de todos os trabalhadores da área, tanto do nosso estado, assim como os companheiros de Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e nossos vizinhos de Santa Catarina, que sempre estão conosco, participando dos seminários também. Então, este seminário ele tem por objetivo esclarecer aqueles questionamentos que nos chegaram sobre o conteúdo explanado no seminário de abril. Agradecemos a todos os que nos enviaram seus questionamentos e temos certeza que aqueles que não enviaram os questionamentos, o que será esclarecido será útil para todos também no desenvolvimento de nossas atividades. Vamos apresentar a Indianara. A Indianara tem formação em Serviço Social, mestrado em Serviço Social e Política Social. É docente do curso... Opa! Fechei aqui a apresentação. Também assim a cola não dá. É docente do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, com sede em Toledo. É espírita, participa da Casa Espírita Nosso Lar em Toledo, onde desempenha diversas atividades doutrinárias e administrativas. É multiplicadora da área da assistência e promoção social espírita e da área da infância e juventude também. Está na primeira vice-presidência da 17ª URI, que tem sede em Palotina.
Então, novamente, eu peço que deixem seus microfones fechados para que a gente não tenha interferência no áudio. Caso tenham dúvidas, podem ser colocadas no chat. E, em havendo tempo, serão respondidas ou encaminharemos a resposta na sequência. Nós faremos uma breve introdução e já passamos a palavra para a Índia Mara. Eu só queria... Tem uma pessoa que está com um número de identificação. Pode dizer o nome para nós identificarmos corretamente? Sim, meu nome é Inês. Inês Terci. Acabei me atrasando um pouquinho para entrar e não estava conseguindo, mas agora deu certo. Sem problema. Obrigada, tá? Pronto, Inês, obrigada a você. Inês, acho que os demais estão todos identificados, né? Acho que sim. Então, vamos lá fazer uma pequena introdução. E aí passar a palavra para a Índia Mara. Tem alguém com... Maria Tereza, você pode dar uma olhadinha quem está com o microfone aberto? E se você puder responder a Doroti também, eu agradeço, tá, Maria Tereza? Então, o nosso seminário de abril, o tema dele foi ápice e a legislação na prática. E este é um desdobramento daquele seminário, esclarecendo dúvidas que ficaram com relação ao que foi abordado no seminário de abril. Então, quando nós falamos da área de assistência e promoção social espírita, nós estamos essencialmente falando para aquele trabalho realizado no centro espírita. E o centro espírita, ele tem as suas diversas áreas, né? A área de assistência e promoção social espírita, do atendimento espiritual, da comunicação social, a gestão do centro espírita ou a área administrativa, o estudo da doutrina espírita, a área da família, infância e juventude e a área da mediunidade. No movimento espírita, nós temos outras áreas também, a área do livro, a área de unificação e expansão, mas necessariamente no centro espírita nós podemos, assim, dizer que estas áreas aqui demonstradas são as áreas que efetivamente têm atividades no centro espírita. Então, a nossa área de assistência e promoção social espírita é mais uma das áreas que compõem o centro espírita. E qual que é a função do centro espírita? Acolher, consolar e esclarecer todas as almas que ali chegam, encarnados e desencarnados. Os desencarnados através das reuniões mediúnicas. E aqui, só fazer um adendo, nós estamos falando de um conceito, mas lembrando que, em função das medidas sanitárias, a maior parte das casas espíritas está fechada. Aquelas casas que não têm condições de manter o distanciamento e de resguardar todo o público que ali comparece, resguardar com as medidas sanitárias, então, certamente está fechada neste momento. Então, fiz este reforço, porque senão vocês podem pensar, não, então estão acontecendo reuniões mediúnicas e atendimento ao público, né? Não, a nossa orientação é que sigam as medidas sanitárias impostas por cada município, cada estado e cada município. Os municípios têm os seus decretos que devem ser devidamente respeitados e cumpridos. Feito este adendo, voltando então à função da casa espírita, que é a de acolher, consolar e esclarecer. E quando falamos neste acolher, consolar e esclarecer, nós estamos essencialmente falando que é a luz da doutrina espírita. Porque acolher, consolar e esclarecer, isso pode ser feito em qualquer instituição, em qualquer religião. Nós podemos acolher alguém da família, acolher um amigo, um colega de trabalho, podemos também consolar e esclarecer. Mas quando nós estamos falando de uma atividade que acontece na casa espírita, essencialmente é a luz da doutrina espírita.
e o que norteia, que nos dá base para o trabalho, a codificação. Então, nós falamos que a codificação, ela é fundamental. O estudo da doutrina espírita, ele é fundamental para dar base para o nosso trabalho. Porque como nós vamos consolar, acolher e esclarecer se nós não soubermos bem o que está no Livro dos Espíritos, se nós não soubermos bem o que está no Evangelho segundo o Espiritismo e nos demais livros da codificação. Por exemplo, a Gênese, no penúltimo capítulo, que fala da nova era, ela vem nos dizer que a nova era é a era onde vai prevalecer a solidariedade e a fraternidade. A Gênese é o último livro da codificação, e ele vem ali no penúltimo capítulo deixar muito claro para a gente, olha, enquanto o Evangelho lá no início falava que fora da caridade não há salvação, na Gênese, quando ele está tratando do capítulo da nova era, que se aproxima, ele fala da solidariedade e da fraternidade. E a solidariedade e a fraternidade vão além da caridade. Podemos até dizer que andam as três de mãos juntas, de mãos dadas e juntas. Mas, quando nós falamos em caridade de ajudar o próximo, muitas vezes é algo pontual. Quando nós falamos de solidariedade, nós estamos nos responsabilizando pelo outro. Nós estamos nos responsabilizando também pelo meio ambiente, pelo mundo. E quando nós falamos em fraternidade, nós estamos aí nos olhando e nos vendo todos como verdadeiros irmãos. Então, temos que ter a codificação como a base para o nosso trabalho. Temos ainda o livro de orientação à assistência e promoção social espírita, que nos traz várias, como o próprio título diz, várias orientações de como proceder no trabalho. E, não menos importante, o livro Conviver para Amar e Servir, que traz uma metodologia de trabalho muito importante para o desenvolvimento das nossas atividades, como a roda de conversa e todos os elementos que podem compor esta roda de conversa, buscando auxiliar aqueles que nos chegam pelas portas da assistência e promoção social espírita, fortalecendo vínculos e pela convivência. E aí, quando nós falamos em leis, nós às vezes pensamos assim, o que precisamos conhecer das leis para realizar os nossos trabalhos? E aí eu acredito que muitos de vocês, a partir da fala que eu farei daqui a pouco, vão dizer assim, ixi, acho que eu entrei enganada neste seminário. Espero que não, mas podem até pensar, né? Porque conhecer as leis, de fato, tem a sua importância. Mas, estando na casa espírita, cujo objetivo principal é acolher, consolar e esclarecer, da mensagem, eu não achava o óbvio, ia ler para gente. Poderia fechar o microfone, por favor? O tamanho eu acho que vai ser ponto 10, ponto 8, não é normal. Fechar mais Eu não consigo achar, estou procurando. Você falou do cachorro, tá latindo aí. Falei, meu Deus, que fiasqueiro, eu não conseguia ler, tava o olho, eu trazia o livro, ai, gente, que loucura. Tem a opção de mutar. Achei. É que se ela muta o meu também. Acontece. Mas então, quando nós falamos de leis, qual a lei que nos vem primeiro? E nós dizemos que o que vem primeiro são as leis divinas. Não. Só ver aqui. Eu muto, ela abre. Acho que agora deu, não é? Então, o que vem a ser uma lei? É uma norma, um preceito, um princípio, uma regra. É uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. E nós temos as leis divinas, que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos. E as leis divinas, elas também estão gravadas na nossa consciência
são eternas e imutáveis. E são estas leis divinas que devem também embasar o nosso trabalho. Nós podemos dizer que estas leis divinas, trazidas pelos Espíritos ao nosso conhecimento, podem ser divididas em leis físicas e leis morais. As leis físicas, aquelas relacionadas à matéria e à ciência, e as morais, as relacionadas com Deus e com o próximo. Quando nós nos referimos às leis morais relacionadas com Deus e com o próximo, o que nos vem? Qual o primeiro mandamento ensinado por Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, não menos importante, amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, estes são os dois mandamentos maiores que Jesus nos ensinou e que devem fazer parte da nossa vida, do nosso trabalho na Casa Espírita e de todos os trabalhos da Casa Espírita, inclusive o da assistência e promoção social espírita. Quando nós vemos a imagem do caído, e Jesus exemplificou muito bem o nosso trabalho de assistência e promoção social espírita na parábola do bom samaritano. Quando ele diz que o bom samaritano foi movido de compaixão por aquela pessoa que estava numa situação de necessidade, dispôs do seu tempo e auxiliou aquela pessoa com todos os recursos que o samaritano tinha. E isso serve de exemplo para nós até hoje, no sentido de que, neste acolher, consolar e esclarecer, nós devemos fazê-lo à luz da doutrina espírita e com todos os recursos que nós tivermos. E é claro que nós estamos neste momento, eu vou tirar o compartilhamento, depois eu volto no final com uma mensagem para nós fazermos o encerramento, mas é claro que nós estamos no momento em que as necessidades materiais estão grandes. Muitas pessoas perderam o emprego, estão impossibilitadas de trabalhar em função de que muitas pessoas não estão chamando pessoas para trabalhar como chamavam, com medo do vírus, de ser contagiados, não é? Então, nós estamos passando por um momento muito difícil, onde as necessidades materiais são grandes. Mas as necessidades materiais não podem ocupar mais, ou não deveriam ocupar mais espaço do que o consolo para as almas. Então, há que haver um equilíbrio tanto no atendimento ao corpo físico, como no atendimento ao espírito imortal que nos procura. Então, feita esta introdução, vou passar a palavra para a Indianara agora, que vai entrar na questão das perguntas que nos foram feitas. E muitas perguntas ela acabou agrupando por assuntos, né, Indianara? Para ficar mais fácil, como ela mesmo já me comentou hoje, ela não vai responder pontualmente, mas sim genericamente, porque cada município atua na política de assistência e promoção social espírita de acordo com as regras daquele município. Então, existe uma lei maior que norteia a política de assistência social, mas cada município desenvolve de acordo com a sua realidade. Então, não tem como ela dizer que lá em Paranacite, aqui em Curitiba, seja a mesma coisa, ou que lá em Toledo seja a mesma coisa. Então, as respostas que ela vai nos trazer em linhas gerais para o nosso melhor entendimento de toda esta política de assistência e promoção social. Mas lembrando que a missão da Casa Espírita é acolher, consolar e esclarecer. Janara, com você. Muito boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Que a espiritualidade maior possa nos conduzir a fala, os ouvidos e o coração,
porque doutrina espírita é isso, né? Se nós não estamos com os ouvidos abertos, ligados ao nosso coração, junto à razão, nós transformamos o que o outro fala no que nós queremos. E a ideia aqui é nós trocarmos experiências a partir de alguns questionamentos, alguns muitos, muitos questionamentos que foram passados a Miriam. Primeiramente, eu só quero fazer um apontamento. A Miriam falou política de promoção social espírita, política de assistência social, a área de assistência e promoção social espírita, tá? Porque é tanta informação que a gente acaba cruzando. Então, não existe uma política de assistência e promoção social, política de assistência e promoção social espírita, não existe. Existe a área, que é o ápice, tá? Tendo isso em vista, foi bom você fazer essa troca para a gente já começar limpando uma coisa. Sei, o que também tenho, das ansiedades que passa na cabeça e no coração de cada trabalhador espírita. Mas, em nome da Miriam e da Maria Tereza, eu gostaria de esclarecer que aqui estou para trazer informações, esclarecimentos ao sustento da área relacionada ao centro espírita. E não formar vocês assistentes sociais como sou eu ou como eu formo meus alunos. Tá? Então, as informações que eu passarei a vocês com relação à doutrina e à ação efetiva do ápice. Toda informação que vocês precisarem com relação à política, vocês devem procurar ou deixar a responsabilidade para os técnicos. E aí, já vou começar esclarecendo por que isso. Muitas questões vieram no sentido de nós esclarecermos, por exemplo, qual a finalidade do programa Bolsa Família, quais os critérios para entrar em determinados programas, o que é determinado espaço e qual a sua competência. Vou aliviar o coração e a ansiedade de todos vocês. Vocês não precisam saber disso. Quem precisa saber disso é o corpo técnico dentro de um CRAS, de um CREAS, de um OBS ou de qualquer outro serviço. Primeira coisa, em abril nós falamos que a carta na manga, digamos assim, do trabalhador da ápice é saber para onde mandar. Então, se é problema de vulnerabilidade econômica, social, ou seja, a pessoa está numa situação de carência, e aí a gente pode usar esse termo, sim, carência financeira, está com uma condição de pobreza, está com uma condição de necessidade material, a gente manda para o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, tá? Que eu creio que todo mundo já ouviu falar e sabe mais ou menos onde fica nos seus municípios. Que seja os nossos irmãos de Minas, seja do Recife, seja do Paraná, no Brasil inteiro nós temos CRAS. Antigamente a gente podia dizer que qualquer vilarejo que nós fôssemos, nós encontrávamos um posto de saúde, não era assim? Hoje, qualquer vilarejo que nós formos, a gente encontra nem que seja um CRAS itinerante, que eles passam com aquelas vans, ou ônibus, ou Kombi, fazendo o serviço. Nesse sentido, só deixa eu fechar aqui. Não consigo, Maria Tereza. Eu já fechei. Obrigada. Nesse sentido, nós temos que partir do pressuposto que nós, trabalhadores do ápice, temos uma função primeira, que é o amparo espiritual. Tá, Indianara, mas o estômago grita primeiro. Sim, mas o estômago grita, a gente vai fazer o estômago parar de gritar, mas assim que o estômago parar de gritar, a nossa obrigação moral cristã é o amparo e a promoção deste espírito. Que assistente social, psicólogo, médico, enfermeiro, técnico de qualquer área, não vai fazer isso. Essa é a incumbência da ápice, dos trabalhadores desse setor. Aí está a beleza da nossa ação na Casa Espírita. E aí, as perguntas começam no sentido de serviços. Eu separei em 3 blocos básicos. Serviços, dentro do serviço eu especifiquei uma condição de fome, porque é para tratar da parte de alimentação. Separei as perguntas específicas da ápice. Então, serviço com um adendo para fome e ápice. Então, basicamente, 2 linhas gerais
ou uma subdivisão. E a primeira pergunta que eu gostaria de pautar é a seguinte: qual o melhor caminho para conhecer os programas públicos de assistência social que atendem às diversas demandas dessa área, da área de assistência? O melhor caminho para a gente conhecer qualquer coisa na área de política social é o site da prefeitura. Hoje a gente não precisa sair de casa para conhecer o serviço. Os sites das prefeituras, quase que 100% estão atualizados e lá nós encontramos todos os serviços que são prestados. Caso nós não tenhamos acesso ao computador, não saibamos mexer com propriedade, não tenhamos como acessar essas informações, nós devemos buscar o serviço de atenção básica, que é o CRAS. Se a gente quiser saber o que é a UBS, o que o posto de saúde tem de serviço na área da saúde, a gente vai nesse posto de saúde, que o nome, hoje em dia, a gente chama de UBS, Unidade Básica de Saúde, certo? Não adianta nós irmos na UPA pegar informação, porque a UPA é a unidade de pronto atendimento, lá é como se fosse o pronto-socorro. Ninguém vai parar para nos dar um panfleto informativo ou qualquer coisa desse sentido. Então, nessas portas de entrada, que é o CRAS e a UBS, nós temos, inclusive, materiais impressos que eles disponibilizam, que a gente pode levar para a nossa atividade da APSE e entregar para os assistidos, certo? A segunda questão diz o seguinte: os CRAS costumam dar abertura para as entidades, como os centros espíritas, para o trabalho em conjunto, ou apenas se somam a entidades cadastradas nos conselhos municipais? Os CRAS não devem, eu não vou poder dizer para vocês não vão dar, porque vai que alguém dá, né? Mas eles não devem, institucionalmente e legalmente, dar abertura para qualquer religião. Porque na lei, o Estado é laico. Laico é que não coloca nenhuma religião, que respeita a todo o segmento, seja religioso ou não religioso. Então, se nós dermos abertura para a doutrina espírita fazer um trabalho dentro do CRAS, nós vamos estar tirando o direito do evangélico, porque ele vai ter que escutar uma doutrina espírita se não é da religião dele, um ateu que não tem religião. Então, nesse sentido, o CRAS não deve dar abertura. Mas as entidades relacionadas à política de assistência social, por exemplo, que estão vinculadas ao conselho, o CRAS vai ter essa relação porque é uma entidade que está ligada à instituição governamental. Então, uma coisa é a casa espírita, entidade religiosa. Outra coisa é a entidade socioassistencial. E muitas, eu acho que mais de 10 questões que vieram era com essa dúvida. A diferença entre casa espírita e entidade. A entidade socioassistencial é aquela que responde às políticas sociais. Casa espírita é aquela que responde ao atendimento do ser espiritual, nas suas necessidades de espírito. Então, nós vamos trabalhar com a evangelização. E lembremos que a evangelização não é só da criança. A evangelização é do espírito. Então, nós vamos trabalhar com conteúdos doutrinários. A outra questão diz respeito ao seguinte: o CRAS pode simplesmente desistir de fazer o acompanhamento de uma família alegando que essa não adere às normas, nem mesmo encaminhar a outro equipamento? Poder é uma coisa relativa. O CRAS vai deixar de fazer o atendimento de uma família se a família não se enquadrar dentro dos critérios de atendimento da política de assistência social. Porque, infelizmente, nós sabemos que nós não temos verba para atender a todos aqueles que necessitam, como diz a lei. Dentro da fragmentação da pobreza, ainda no Brasil, nós atendemos os miseráveis pela política de assistência social. Então, pode acontecer do CRAS não atender uma família porque ela não está no critério. Mas ele pode encaminhar para outro serviço que ela esteja no critério. Por exemplo, pode ser uma entidade que trabalha com esse público de uma outra forma. De repente ela não está no critério de entrar no Bolsa Família, no critério de algum outro tipo de benefício, mas com o cadastro único vinculado a isso, que é um pouco maior essa possibilidade, ela pode ser vinculada a uma entidade outra
que faça esse mesmo serviço. Então, precisamos saber essa linha tênue, porque muito nós falamos, fulano, você tem direito disso, você tem direito daquilo. E a pessoa vai lá e quebra o CRAS, porque a moça da ápice diz que ele tinha direito. Daí a assistente social ou o técnico do CRAS ou da UBS vai falar, não, dona Maria, mas olha, essa renda familiar ou essa renda per capita não cabe aqui, não tem como. E a gente sabe que nós estamos na Terra para cumprir a lei dos homens, embora muitas vezes essa lei não corresponda à justiça que nós achamos que é correta. A outra questão diz respeito a caso de conselho tutelar. A pergunta é a seguinte: caso o conselho tutelar não acate a denúncia ou não tome a providência, o que podemos fazer? Daí vocês ligam para a Maria Tereza. Brincadeira, gente. O lugar que acata a denúncia que o conselho tutelar não acatou, que é superior em hierarquia nesse sentido, é o Ministério Público. O conselho tutelar é um órgão autônomo. Ele delibera sobre suas ações e organiza seu serviço. Mas, dentro do não cumprimento de suas obrigações, diz a lei que ele é subordinado ao Ministério Público. Então, o Ministério Público intervém e o obriga a acatar essa denúncia e a averiguar essa denúncia. A outra questão diz respeito de como saber se a casa deve ou não contratar uma assistente social. E aí a gente vai entrar no rol de assistente social perguntando. Eu acho que é que eu falei, né? E todo mundo está curioso para saber as respostas das assistentes sociais. Então, se a casa deve ou não contratar uma assistente social e em quais atividades a contratação é obrigatória. Casa espírita não tem que contratar assistente social, gente. Casa espírita é instituição religiosa. Quem precisa contratar assistente social é a entidade vinculada ao CMAS, que responde a uma lei que se chama Norma Básica do SUAS, Norma Operacional Básica, que tem toda a relação com toda a política nacional, LOAS, SUAS, NOB, todo o rol que corresponde à entidade socioassistencial. Então, casa espírita não tem obrigação de contratar assistente social e nem tem necessidade para isso. Porque na casa espírita nós não fazemos trabalho técnico. Na casa espírita nós aplicamos doutrina espírita. E aí, tanto uma pessoa intelectualizada como uma pessoa que não é alfabetizada pode ter domínio da doutrina espírita. E uma assistente social formada não necessariamente precisa conhecer a doutrina espírita. A outra questão diz respeito a quais os tipos de trabalho que requer uma assistente social. O serviço da ápice no centro espírita requer, ou seja, está ligado ao outro. A ápice não requer. Tá? Dentro da casa espírita, a ápice não requer. Se eu estou fazendo um trabalho lá na entidade, é outra coisa. Daí vai requerer para determinadas demandas. Caso estejamos inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social, precisamos ter assistente social? Então, contemplada essa pergunta na anterior. Serviço socioassistencial vinculado ao Conselho Municipal tem que ter assistente social em virtude da lei das entidades. Tá? Então, com a ápice isso não tem nenhum vínculo. E aí tem uma pergunta muito interessante aqui que a gente precisa compreender. Para fazermos um projeto que contemple idosos, por exemplo, com 2 tardes da semana que ofereçamos lanche, roda de conversa, atividade artística ou qualquer outra coisa, por exemplo, precisamos comunicar ao Conselho Municipal de Assistência Social, precisamos ter uma assistente social? Ápice dentro da casa espírita, já entendemos que não precisa, certo? Portanto, contudo, a palavra não é portanto, é contudo, diz a organização dos conselhos municipais, e daí é uma coisa muito particular de quem está nesse conselho e quem organiza esse conselho, que o conselho ele é paritário, parte é governamental, parte não governamental e também é composto por usuários da política de assistência social, que é saudável para a gestão do município que o CMS saiba das atividades que estão sendo desenvolvidas e que englobam a comunidade. Então, se eu estou fazendo um projeto no centro espírita, né, com a ápice, desenvolvendo um projeto,
que eu abro para todos os idosos das cidades ou idosos do bairro ir lá fazer atividades, comer um lanchinho, desenvolver determinados trabalhos, no sentido de trabalho manual ou fazer outras atividades, seria interessante notificar. Por quê? Porque a cidade vai saber o serviço que nós estamos desenvolvendo dentro do centro espírita. Mesmo porque grande parte dos nossos centros espíritas tem aquele documento de, me ajuda a lembrar, Maria Tereza, título de... Nossa, fugiu, gente. Alguém me lembre, por favor, que a gente pega na câmera o certificado que é... Pública. Utilidade pública. Muito obrigada, Miriam. Perfeito. Título de utilidade pública. E quando nós registramos essas atividades que nós fazemos e que engloba a comunidade, isso vai dizer que nós estamos fazendo com que se efetive esse título. Correto? Mas vamos lembrar que nós estamos falando de casa espírita. Nós não estamos falando de entidade, que a entidade não é o nosso foco. E aí as perguntas vêm também naquele sentido de me esclareça o que são essas leis, né? Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e Adolescente, que alguns conhecem por ECA, Lausanne, que é a Lei de Segurança, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOS, que é a Lei Orgânica da Saúde, e 300 mil leis. E aí eu já vou puxar uma pergunta que está lá atrás. Que lei que embasa a atividade da APSE na casa espírita? Nós precisamos saber que atividade que nós desenvolvemos para daí a gente estudar a lei específica. Então, se eu trabalho com mulheres, estou trabalhando na prevenção de violência ou com mulheres que sofreram violência dentro da APSE, no sentido de aprimoramento espiritual dessas mulheres, no sentido de trabalhar o que a doutrina espírita diz, da evolução, da lei de conservação, da lei de progresso e todos os conteúdos que nós temos dentro da doutrina espírita, eu preciso minimamente saber o que é a Lei Maria da Penha. Porque se essa mulher veio por violência ou veio por outras vias, eu tenho que explicar para ela quais são os procedimentos para ela fazer uma denúncia, para ela ter um abrigamento provisório, para ela ter condições de buscar um amparo legal. Tá? Se eu estou trabalhando com criança e adolescente, para eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer com a criança, quais são os parâmetros de ações para com essa criança. Então, as leis que nós temos que saber diz respeito ao público que nós atendemos. Se eu atendo a pessoa idosa, a pessoa em situação de rua. Então, para cada público que nós venhamos a atender, tem uma lei específica. E aí, é nessa lei que nós temos que nos debruçar. Óbvio que se eu atendo a criança, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência ou a pessoa em situação de rua, virão ter transversalidade, que nós dizemos, né? Então, a pessoa em situação de rua tem uma legislação que ampara a situação de atendimento, mas eu sei que ela vai precisar da saúde, eu sei que ela vai precisar de outros serviços. Mas eu não tenho que saber tudo isso. Eu só tenho que saber que eu encaminho ela para um posto de saúde, para o UBS. Eu tenho que saber que eu encaminho ela para um CREAS, que vai atender a condição de violência ou atenção de situação de rua. Então, nos preocupemos mais com o conteúdo doutrinário e com a resposta material emergencial e muito conteúdo doutrinário, porque o que as pessoas estão precisando é do nosso amparo espiritual em especial. A Miriam falou das condições materiais que estão precisando agora, pelo alto nível de desemprego que nós estamos tendo, e nós vamos ver isso com muito maior volume a hora que nós tivermos convivência com as pessoas, porque agora as pessoas estão trancadas em suas casas. Nós vamos precisar colaborar com esse movimento de sanar a necessidade material do outro. Mas não esqueçamos que o nosso objetivo primeiro é o amparo espiritual, porque esse não são todas as pessoas que conseguem dar. E nós, com a doutrina espírita, graças a Deus, temos uma bagagem muito boa para auxiliar os nossos irmãos que estão carentes de um ouvido e de um ombro amigo. A outra questão diz respeito a explicarmos um pouco sobre conceitos e terminologias, porque agridem ao ouvido, em especial nosso, de assistentes sociais, que são chatas. Nossa, somos chatas, né, Isabela? Que a gente é bem chata. Mas a gente tem que lembrar que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Só cuidar para não usarmos de preconceito, de rótulos com as pessoas.
Então, para isso, muitas vezes a gente busca socorro. Ô Janara, você falou assim que eu tenho que saber que não é mais asilo, que é abrigo. Por quê? Eu falo, fulano, vai lá no site tal que tem todas as especificações, quando é abrigo, quando é casa-lar, quando é abrigo permanente, quando é temporário, o que você precisa saber. Então, cada um na sua particularidade vai se aprimorando nesses conceitos, buscando para si os conceitos que diz respeito a como tem que tratar o usuário de serviço. Certo? Então, as terminologias se alteraram? Se alteraram. Mas essas informações nós achamos fácil na internet. Como se chama o abrigo, o asilo hoje? Vai cair na cara de vocês lá no Google. Abrigo. Só que busque se é abrigo para criança, abrigo para idoso. Então, Janara, eu vou ter que ficar fazendo pesquisa na internet para saber como é que eu vou falar para a pessoa procurar. Dentro dos nossos municípios, a gente conhece as entidades pelo nome. Por exemplo, aqui em Toledo, o abrigo de longa permanência para idosos, nós temos a Casa Irmãos Tenzer, que a gente encaminha. Não, a gente não fala que a gente está encaminhando a pessoa para um abrigo, a gente fala o nome da casa. A gente encaminha para a APA, que é outro abrigo de longa permanência para idoso. Né? Então, essas pequenas informações nós vamos coletando com as pessoas que nós fazemos essa comunicação. Aonde que a gente pode buscar isso? Nos serviços e com esses parceiros que a gente volta e meia conversa, de outras entidades. Por exemplo, Casa Espírita não desenvolve distribuição de cesta básica, mas se vinculou a uma entidade outra que distribui cesta básica e vai lá e todo mês faz a sua contribuição para aquela entidade distribuir cesta básica. Sim, mas vocês trabalham com esses miseráveis aí, né? Não, nós trabalhamos com a pessoa que está em condição de risco social ou que está em vulnerabilidade social. Não fala mais que a pessoa é miserável, que a pessoa é marginal. Não, a gente não fala porque esse tipo de palavra, para quem está nessa condição, dói. A gente acaba humilhando a pessoa e isso, não queremos ser mais nós, mais um causador de tristeza na vida delas. Eu tenho certeza que vocês, como eu, querem chegar na vida de um irmão que está passando por uma necessidade para ser aquela luz, aquela alma que fala assim, olha, conversei com você e saí leve. Janara, chegou aqui, você ficou falando que eu estou numa condição de miserabilidade. Eu sei que está numa condição de miserabilidade, mas eu não preciso falar. Eu vou atuar com a minha condição de cristã, né? Vamos lembrar que todo espírita primeiro é cristão. Antes de Kardec, Jesus já tinha ensinado isso. Tratar o outro como um igual, como um irmão. Então, melhor do que aprender a terminologia correta, antes de tudo, é tratar o outro como irmão, que daí a gente não usa rótulo nenhum. Tá? Mas podemos aprender as novas terminologias, isso com certeza. Canais de denúncia. Nós vemos na internet, mas para nós que assistimos televisão, né, os mais velhinhos, que nem eu, a gente assiste jornal ainda, né, para poder saber como é que tá as coisas na cidade. Então a gente vê volta e meia nesses horários nobres. Problemas de direitos humanos, em especial violência contra criança e adolescente, diz que 100. Violência contra a mulher, 180. No Paraná a gente diz que 181 para qualquer condição de segurança pública. Então, nós temos esses dois números que são nacionais, o 180 para violência contra a mulher e o 100 para violência contra a criança ou questão de direitos humanos. E no Paraná, em específico, queremos falar de segurança pública, qualquer coisa de segurança pública. Denúncia de tráfico de drogas, denúncia de invasão, qualquer situação que envolva a polícia, diz que 181, tá? E condição de denúncia local de maus tratos de criança e adolescente, cada um tem no site da prefeitura o número do Conselho Tutelar. E aí vem uma pergunta, mas o que o Conselho Tutelar faz? Eu não vou falar faz porque é complicado falar de Conselho Tutelar, gente, mas deve proteger criança e adolescente. Não está enganado, mas uma criança, um jovem, um adolescente quebrou a janela da escola e chamaram o Conselho Tutelar. Pois é.
porque ainda na concepção da maioria da população brasileira, o Conselho Tutelar tem papel de polícia, e não é esse o papel deles. Por isso a gente sua muito de fazer capacitação para conselheiro tutelar entrar e saber o que faz, porque em geral ele entra achando que vai ser polícia, que ele vai prender a criança, que ele vai prender o adolescente, que ele vai prender o jovem e vai educar. E não é esse o compromisso dele, não é isso para isso que ele é pago por nós, cidadãos. Ele é pago por nós, cidadãos, para ter uma carga efetiva de 24 horas por dia. Olha, o salário deveria ser muito bom, hein? 24 horas por dia, defender criança e adolescente. Então, quando o conselheiro tutelar vai num baile, não é para prender a criança, é para resguardar o direito dela de criança e adolescente em desenvolvimento e saber que ela deve ser protegida e não exposta a determinados espaços. Deixa eu ver como é que está aqui, que eu coloquei o relógio para despertar, gente. Vamos lá, Janara, acelera aí. Tratando especificamente da fome. Só licença um pouquinho. As perguntas foram sobre que tipo de alimento nós devemos distribuir nas cestas básicas, se temos que ter cuidados com determinadas peculiaridades e o que é segurança e insegurança alimentar. Vamos começar pelo maior. Segurança alimentar hoje no Brasil se trata de um sistema gerenciado por uma política onde vai dizer quais são os espaços e parcerias e como podem ser feitos para que nós possibilitemos à população uma alimentação segura. Porque não basta matar a fome. Nós precisamos providenciar que a pessoa tenha saúde. E aí vem a pergunta, o que devemos colocar na cesta básica? Tem um padrão para a cesta básica? Nós devemos colocar na cesta básica aquilo que alimente a pessoa, mas que não lhe provoque doença. Exemplo, eu vou fazer uma cesta básica, e aí também com a alimentação que a gente muitas vezes distribui pela casa espírita, um lanche, uma janta, uma sopa. Eu estou distribuindo, eu concedo aqui pela casa espírita, nós entregamos cesta básica para o seu Antônio. Na nossa cesta básica tem macarrão, farinha de milho, farinha de mandioca, arroz, trigo, feijão e algumas outras coisas. Essa minha mão foi 5 coisas que se eu der para um diabético, eu vou ajudar a matar ele mais rápido. Arroz, trigo, fubá, farinha de milho, farinha de mandioca, açúcar. Então, o critério de montagem da cesta básica tem que ir com determinada orientação. E aí perguntaram, com quem a ápice pode fazer parceria? Nós temos quem frequenta a nossa casa, nutricionista. Então, nós podemos pedir o auxílio desta pessoa enquanto um trabalho voluntário, porque é dentro da casa espírita, é voluntário, né? Para que nos auxilie na montagem de cesta básica do seu Antônio, porque o seu Antônio é diabético em determinado nível, que se ele comer o açúcar branco, se ele comer a farinha branca, se ele comer o macarrão, se ele comer o arroz parbolizado, ou a agulhinha, ou arroz branco, ele pode ter um pico de diabetes e vir a desencarnar. Ah, mas eu matei a fome e o sujeito também. Matamos 2 juntos. Então, brincadeiras à parte, é muito sério, gente. Então, segurança alimentar também tem a ver com o tipo de alimento que nós estamos providenciando. Mas ela vai muito além disso. Ela propõe parcerias para montagem de hortas comunitárias, com determinados órgãos públicos e privados. Então, para quem quer conhecer sobre segurança alimentar, tem o sistema, tem a lei que vai tratar, que é a LOSAN, e tem o sistema de segurança alimentar que está dentro do site do governo e que a gente pode ter acesso a todas essas informações. A insegurança alimentar, então, é aquilo que a gente faz provocando alguma doença ou no sentido de dou uma cesta básica para a Dona Maria, que tem 2 membros, ela e seu Antônio, e dou uma cesta básica para o seu Pedro, que tem a mesma quantidade de comida que é o seu Antônio, a Dona Maria, o seu José, mais 3, 4 filhos. Ou seja, eu dou uma cesta básica para uma pessoa que vai dar para o mês e para outra vai dar para uma semana. Isso também é insegurança alimentar. Ou seja, eu não estou provendo a condição de necessidade básica daquele que eu me propus a prover. Óbvio que nós não temos obrigação de prover tudo, né? Por isso, nós temos que lembrar de uma coisa que era para eu ter começado a falar lá na frente, mas ainda bem que eu lembrei agora.
nós não devemos e não precisamos assumir para a casa espírita o que é a obrigação do Estado. O que é o Estado? É a nossa federação, Brasil, regida por governos, certo? Ou o nosso estado do Paraná, o nosso estado de Minas Gerais, o nosso estado de Pernambuco, regido por esses governos. Ou o nosso município, regido pelo prefeito e todos os seus componentes que estão no governo. Os governos passam, o estado fica, enquanto nação, e nós temos que colaborar para que esse estado, que está na nossa Constituição, venha a prover as necessidades da população. E lá no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, embora estamos num processo quase de rasgar a Constituição por ignorância nossa, né, porque não temos nada que não seja causa e efeito, onde estabelece todos os direitos sociais como dever do Estado. Em parceria com certas entidades mas o dever princípio primeiro é do Estado. Então, se nós colocarmos isso como incumbência do Estado, para nós fica a parte que nos cabe, o atendimento espiritual dos nossos irmãos, porque o Estado não deve fazer isso, porque o Estado é Estado laico, ele deve respeitar a religião das pessoas. Nós devemos fazer a partir da orientação da doutrina espírita, porque nós somos uma entidade religiosa, nós não podemos esquecer disso. Tá? Com relação à fome, juntando todas as questões, era isso. E tem uma última questão que é importante nós falarmos com relação às alimentações distribuídas pela Casa Espírita, que a pergunta veio no sentido de: se o centro espírita tiver uma atividade que leve alimento, e daí a pessoa colocou aos moradores de rua, nós achamos que eles moram na rua, mas eles estão em situação de rua, tá? Porque pode ser uma coisa da passageira. Então, essa é uma nova terminologia que a gente pode aprender. Então, a pessoa não mora na rua, ela está na rua. Então, é uma pessoa em situação de rua, tá? Se a gente cede alimento para essas pessoas, precisamos comunicar a algum órgão da cidade? Como sabermos se já existe algum tipo de atendimento nesse sentido? Pois se existir, poderemos somar esforços ao invés de trabalharmos sozinhos. Com certeza. E é essa orientação que se faz. Não vamos ficar multiplicando as coisas. A Casa Espírita André Luiz serve sopa, a Casa Espírita Nosso Lar serve lanche da tarde, ou serve sopa também, e o outro serve isso. Vamos nos juntar e vamos fazer esse trabalho junto, que a gente consegue com maior força, porque quando estamos unidos o fecho é mais firme e daí a gente não consegue se quebrar tão fácil, e potencializamos aqueles que precisam do serviço. Mas como que a gente vai descobrir se existe mais pessoas que fazem isso? Através da conversa. Olha, meu irmão, lá da casa tal, vocês fazem alguma atividade assistencial em distribuição de alimentos? A gente gostaria de somar com vocês. Em geral, a gente sabe quem faz as atividades, né? Mas a gente quer montar uma porque a nossa vai ser melhor. E a gente pode melhorar a do outro com o nosso trabalho. Isso se chama humildade. Estamos longe? Ainda estamos, né? Chico veio ensinar tanto para nós de humildade aqui, mas a gente está caminhando. O bom é que hoje nós somos a nossa melhor versão. Então, a gente tem possibilidade sempre de nos melhorarmos e aprendermos. Tem uma entidade que faz alguma coisa, vamos somar a essa entidade. Olha, a gente quer ajudar, podemos ajudar vocês? Podemos, então vamos somar com esses irmãos. Quanto a comunicar à prefeitura ou com algum órgão representativo da prefeitura, nós devemos fazer isso, porque nós corremos vários riscos de fazer trabalhos dobrados e não servirmos ao nosso objetivo. Por exemplo, Miriam me deu uma informação que eu fiquei felicíssima hoje, de que a Prefeitura de Curitiba está fazendo o levantamento de quem distribui alimento na cidade para organizar isso. Porque se tem várias entidades que distribuem, pode ser que elas estejam distribuindo no mesmo dia. Então tem comida sendo jogada fora no mesmo dia e no outro dia tem gente passando fome. Então olha que beleza se a gente comunicar à Prefeitura para que isso seja organizado, porque daí a gente consegue
que as pessoas tenham acesso à alimentação, de repente, todo dia da semana. E antes a gente estava concentrando na terça-feira, na quarta-feira. E aí eu lhes falo com experiência. Aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, não tão pequena com relação a muitas outras, né? Mas nós estamos com 140 mil habitantes. Nós tínhamos uma determinada situação que ficava uma equipe distribuindo lanche num canto de da praça pública de Toledo. Num canto da praça pública, dali 1 hora, 2 horas, chegava outro distribuindo lanche no outro canto da praça pública. Até que um descobriu que o outro, porque não atravessava a praça, descobriu que um e o outro estavam dando comida. Por isso que estava havendo um esvaziamento das pessoas que precisavam, ou uma condição de comida jogada fora. E a gente via a comida jogada no lixeiro. Então, saber disso é muito importante. Com relação às atividades da APSE agora. Então, saímos do serviço geral e vamos focar na APSE. Eu achei muito importante todas as perguntas que vocês mandaram, porque todas elas têm uma riqueza que nos faz pensar que nós temos as respostas, mas nós temos a insegurança de colocar em prática. Sabe aonde está a nossa resposta? Na imagem que a Miriam mostrou para nós quando ela fez a introdução. Abram o seu microfone e me digam que imagem que a Miriam mostrou para vocês e para mim quando começou a introdução da Miriam. A Rita já está virando os olhos para tentar lembrar qual que é a imagem que a Miriam mostrou. Alguém não é a casa espírita? Não é da casa? Bom Samaritano. Ela do Bom Samaritano. Bom Samaritano, muito bem. A casa espírita ela mostrou também, Elô, mas é do Bom Samaritano. Se nós soubermos interpretar a parábola do Bom Samaritano, ali está a diretriz para toda a ação na ápice. Cuide, mas cuide bem dele, que a hora que eu retornar, eu lhe pago o restante se houver mais algum gasto. Essas foram as palavras do samaritano ao dono da hospedaria. Sem fazer a interpretação de toda a parábola, mas se nós guardarmos isso, nós sabemos o que temos que fazer. Porque esse cuide e cuide bem dele é amar ao próximo como a si mesmo. Conseguem compreender isso? Se eu estou fazendo para o outro o que eu gostaria de ter, eu vou fazer muito bem feito, então eu vou cuidar bem do outro, porque eu quero que alguém cuide bem de mim. Mas nós não devemos fazer isso por escambo, embora ainda façamos, porque é natural da nossa condição evolutiva, né? Mas fazer pelo outro por amor, por respeito, por caridade. E aí a pergunta é a seguinte: qual o primeiro passo para implantar as atividades da ápice na casa espírita? A Miriam deu risada na minha cara quando eu falei para ela qual que era o primeiro passo da minha concepção. Eu falei, tá, se você reprovar, eu troco de resposta. Ela falou, não, é que é isso mesmo. O primeiro passo para implantar o ápice na casa espírita é ter trabalhador de boa vontade. Raríssimo, gente. Estou procurando hoje descobrir que eu estou com um problema seríssimo, porque a trabalhadora da nossa casa espírita que levava as ações da ápice, em que a gente estava começando a querer construir o setor, mudou, está indo embora. Eu estou vindo falar da ápice para vocês, manca da minha casa, porque eu vou ter que... Tudo que eu estava trabalhando nesse tempo para montar a ápice, a pessoa que encabeçava está indo embora. Então, o que nós precisamos? Trabalhadores de boa vontade, pessoas qualificadas e saber com o que nós queremos trabalhar para podermos planejar. E daí a gente volta lá naquela fala da Miriam, do primeiro módulo, onde ela fala do planejamento, da necessidade de planejamento. Então, primeira coisa é ter trabalhador. Porque não adianta nada eu querer fazer um trabalho lindo, eu comigo mesmo. Ou talvez nem eu comigo mesmo. Eu quero fazer um projeto bonito, mas quero que os outros toquem. Pode acontecer isso. Né? Ai, fiz um... Gente, aconteceu isso comigo, tá?
pediram para eu fazer um projeto para a casa espírita, uma determinada casa espírita, porque ela queria pleitear esse título na Câmara de Vereadores. Foi feito um projeto lindo. Na hora que levaram o projeto para apresentar na casa espírita, nenhum, e não é exagero, nenhum trabalhador quis encampar o projeto. Então, ter trabalhador de boa vontade é o primeiro elemento. Podemos solicitar a documentação para o cadastro das famílias e inscrição das crianças? Depende de que ação estejamos falando. Na ápice, trabalho espiritual, de orientação, de evangelização, de conversa, a gente precisa ter cadastro? Não sei. Eu acredito que não. Tá? Se for na entidade, é outra conversa, um trabalho técnico, precisa de registro, porque vai ter que comprovar quem são os usuários da entidade. Dentro da casa espírita, por exemplo, no DIGE a gente faz matrícula de criança porque precisa ter autorização dos pais. Certo? Mas, o que você vai fazer? Se precisar para algum controle de entrega de cesta básica, a orientação primeira é que esse cadastro não pode ser uma coisa pública. Tanto quanto na casa espírita, no CRAS ou qualquer outro espaço, vocês perguntaram, aqui teve alguém que perguntou com relação à lei geral de dados aqui, né? Deixa eu lembrar o nome dessa lei que eu sempre esqueço, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como devemos fazer por causa dessa lei? Essa lei não veio para prejudicar o centro espírita, todo mundo, meu Deus, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Gente, moralmente a gente nunca pôde, mas a gente fazia, que era expor as pessoas. Hoje tem uma lei que proíbe que nós exponhamos essas pessoas, né? Por exemplo, eu não posso divulgar o nome dessas pessoas, eu não posso ficar divulgando quem são, de onde é, o que fazem. E as informações são informações básicas que não venham constranger essa pessoa. Então, a Federação Espírita do Paraná, através de suas áreas, fez uma qualificação muito boa com relação a essa lei. E nós temos documentações correndo aí nas áreas e podem pedir para os presidentes de URI, e aí eu pego em especial os coordenadores da área do atendimento espiritual, porque eles fizeram um trabalho exaustivo. Eu não sei se tem alguém aqui do AE, pode se manifestar. Fizeram um trabalho exaustivo em cima da lei, porque veio um parecer jurídico, eles estudaram o parecer, estudaram a lei, para saber como é que funciona. Então, quando a gente tem uma dúvida, vamos conversar com as outras áreas da casa, que talvez os trabalhadores tenham pego essas reuniões da Federação Espírita, que são importantíssimas participarmos, para trazer informação para dentro da casa, o que a gente pode e o que a gente não pode, para que nós nos resguardemos, mas lembremos, a lei não veio para prejudicar a casa espírita, a lei veio para resguardar os direitos das pessoas que estavam sendo violados por tanta publicização de dados, por falta de comprometimento com as suas informações. A legislação básica que a casa deve observar no desenvolvimento das atividades da ápice depende de cada área, que é o que eu falei antes da legislação, certo? Mas lembremos que tem uma que é a básica para qualquer serviço. Cadê o meu? Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho de Jesus interpretado pelos Espíritos para que a gente consiga entender, né? Porque a gente, há 2000 anos, era um pouquinho tapado, Jesus falava e a gente tampava os ouvidos. Agora os Espíritos vieram falar, não, Indianara, entenda direito o que é a parábola do bom samaritano. Todos nós devemos fazer a caridade, porque é só pela caridade que nós vamos nos melhorar, nos tornaremos irmãos em Cristo. Então, aqui está a primeira lei para a ápice. Sobre o contato com assistentes sociais, assistente social da Secretaria do Município, a ápice precisa ter esse telefone, esse contato? Os trabalhadores da ápice precisam saber a quem direcionar os atendidos na hora de uma necessidade. Então, ter telefones é importante, mas não da assistente social. Porque nós não vamos ligar para a pessoa no particular.
nós vamos passar o contato para os assistidos ligarem para a instituição, porque, em especial, assistente social, quando muda de gestão, e daí está aqui a Isabela, que não me deixa mentir sozinha, não é mentira, gente, é verdade. Assistente social muda a gestão de prefeito, troca de lugar, tem dança de cadeira. Raramente fica no mesmo lugar. Estava num CRAS, vai para outro CRAS, estava na gestão, vai para a execução, estava num determinado serviço, vai para outro. Então, talvez aquela assistente social que era o nosso contato não esteja mais no serviço, mas o serviço está lá. Então, eu ter o telefone, o endereço de um CRAS, de um OBS, de um CREAS, de um CAPS, é importante. Tá? Quais parcerias a Casa Espírita pode fazer para auxiliar no combate à fome? E se pode fazer? Sim, devemos fazer parceria. Devemos fazer parceria com todos aqueles irmãos que já desenvolvem o trabalho e podemos somar, e devemos fazer parceria em especial com os trabalhadores e frequentadores da Casa Espírita. Porque muitas vezes a diretoria da Casa Espírita quer fazer alguma coisa e esquece que tem os trabalhadores e os frequentadores que podem auxiliar. E vamos buscar parceria lá fora. Então, comecemos o movimento dentro da nossa casa, para depois buscar outros irmãos que queiram colaborar ou nós mesmos irmos colaborar nas atividades dos outros que já estão atuando. E aí, essa pergunta aqui me marca muito. Eu vou ler para que vocês compreendam por que ela me marca muito. A fome existe e precisamos auxiliar no seu combate. Mas o que mais podemos fazer nesses tempos de pandemia para auxiliar as pessoas que nos procuram pelas portas da APSE? Gente, é horrível, é triste uma pessoa dizer para nós que passa fome. Eu penso que a grande maioria dos que estão aqui já ouviram, já passaram por essa situação e acredito que pelo desenvolvimento da piedade em nós, todos já sentiram essa dor no coração. Então lembremos, óbvio, sanar a fome nesse momento. Mas como eu comecei falando, tem uma outra fome que nós precisamos sanar, que é a fome do Espírito. A fome de uma palavra consoladora, a fome de um alento, a fome de uma compreensão, a fome de um ouvido, né? Ele está carente, porque a fome é uma carência. Ele está carente de um ouvido que o escute. Daí lembremos mais uma vez do nosso Chico Xavier. Né? Porque tem tanto Chico na nossa vida, Francisco de Assis, Chico Xavier e tantos outros Chicos. Da mulher que vem chorar, e ele abraça a mulher e chora junto. E as pessoas perguntam por que ele chorou junto e o que a mulher queria. Ele chorou junto porque tudo que a mulher queria era só chorar. E ele se comoveu, se apiedou da dor dela e chorou junto. Algumas vezes a pessoa chega chorando para nós, seja pelo atendimento atendimento fraterno, conversa fraterna, ou na própria ápice. A gente quer falar, dar resposta. De repente a pessoa tem a resposta, ela só precisa ela falar e nós ouvirmos. Isso também é caridade. Vamos lá, Indianara, que o seu tempo está correndo. Meu relógio chegou sumido aqui, gente. Preciso ver como é que eu estou falando e o relógio não quer ficar mais comigo. Estou no tempo ainda. Qual a diferença entre casa espírita e entidade de assistência social? Né, que é a entidade socioassistencial, aquela que é vinculada ao CMAS. A pessoa que fez a pergunta já deu a resposta. Porque a entidade é uma entidade socioassistencial. A casa espírita é uma casa espírita, é um templo religioso, né, que trabalha filosofia e ciência, mas é um templo religioso. Então a diferença está aí. Entidade religiosa, entidade socioassistencial. Uma responde especificamente em consolar, outra responde em consolar, mas também na condição material, porque a entidade, muito mais que o centro espírita, é regida pela lei do homem. O centro espírita é regido pela lei do homem, que tem que pagar imposto, tem que estar registrado, tudo, mas a nossa base é a doutrina, é a moral. A entidade, a base dela é legal, embora o direcionamento possa ser um direcionamento espírita, mas
eu falava também hoje, eu e a Miriam hoje falamos o dia inteiro, gente. Falava hoje para a Miriam, um exemplo clássico disso é entidades formadas por trabalhadores espíritas que vão se vincular ao CMAS, mas que não respondem aos critérios da lei. São fechadas. Independente de estar fazendo um trabalho lindo de atendimento espiritual, de caridade, não, entidade não responde à caridade. Entidade tem que responder à lei. Se ela não responder à lei e não estiver dentro dos critérios, fecha-se as portas. E se não fechou a porta, é que o município não está tendo as providências legais cabíveis. A ápice pode fazer projetos? Pode se inscrever no CMS? A ápice do Centro Espírita não. CMAS é só entidade. E a ápice pode e deve fazer projetos. Né? Como é que a gente organiza um serviço dentro da Casa Espírita para deixar para aqueles que vêm depois de nós? Através de projetos. Né? A Miriam trabalhava com as gestantes lá no Centro Espírita. Como que a Miriam fazia na época da Miriam? Né? A gente sempre, quando tem uma idade, a gente fala, na minha época era assim. Registra em projeto, gente. O que eu fazia, com quem eu fazia, como eu fazia, qual a equipe que me auxiliava, o que eu gastava da verba do Centro Espírita, como que se dava esse processo. Isso precisa ficar registrado, porque é a história do Centro Espírita onde nós trabalhamos. Ah, mas eu não sei fazer esse negócio de projeto, não. Tem várias áreas da Federação Espírita do Paraná, e aí vou falar do Paraná porque eu não conheço a de Minas Gerais nem de Pernambuco, nunca tive contato com essas federações, mas tendo por base a Federação Brasileira, eu creio que também faço. Qualificação para montagem de projeto. Tá? E no sentido de montar projeto, vocês devem ter trabalhadores na casa também que podem auxiliar com relação a isso. Né? Porque projeto, hoje em dia, a maioria das áreas exige que se faça e não é um bicho de sete cabeças, não. Tá? No final também temos uma proposta para fazer a vocês. Se a Casa Espírita se inscrever no CMAS, ela recebe verbas? Casa Espírita não se inscreve no CMAS. Entidade religiosa não se inscreve no CMAS. Só entidade socioassistencial. Então, são CNPJs diferentes, são condições diferentes. Entidade religiosa uma coisa, entidade socioassistencial outra coisa. Nesse momento de pandemia, há questões legais que devemos observar ao fazer visita às famílias? Podemos realizar visitas durante a pandemia? São duas perguntas. E aí, meus irmãos, eu digo a vocês, tudo que nós falamos aqui, ou em qualquer área que estrutura o movimento espírita, são orientações. Como eu falei lá em abril, cada um vai fazer de acordo com sua consciência e sua condição. Eu não posso falar para Maria Tereza, você não vai fazer visita. Porque a pandemia está numa situação de que se você tiver o mínimo contato, você está contaminado, que a gente está... Aqui em Toledo inventaram a cor preta, porque legalmente só tem até o roxo do índice de contaminação. Né? Aqui em Toledo inventaram a preta para mostrar que está em condição de morte. Então, eu não posso falar para ela uma coisa se eu estou em outra cidade e eu não sei como é que está a pandemia. Eu não sei como é que está a necessidade das pessoas que a Maria Tereza atende. Então, vai do bom senso, lembrando-se sempre, nós temos que cumprir uma lei chamada lei de conservação. Colocar a nossa vida e a vida do outro em risco tem penalidades, que se chama lei de causa e efeito. Né? Óbvio que, dentro da segurança, para atender a necessidade, nós não vamos ficar em casa enquanto o outro passa fome e não pode vir buscar a cesta básica. Não vamos ficar sem fazer a visita a esses irmãos. Mas tudo dentro da condição de usar máscara, se for necessário luvas, higienizar todos os produtos para entrega, manter distanciamento para nos cuidarmos e com muito amor cuidar daqueles que nós estamos indo visitar. Já pensamos na condição de irmos enquanto detentores do vírus, sem sermos sintomáticos, e chegarmos na casa de alguém e transmitirmos esse vírus e essa pessoa vir a óbito, desencarnar? Responsabilidade nossa, meus irmãos. Né? Nós não temos a intenção, mas nós podemos levar. Então, todo cuidado, toda a responsabilidade, de acordo com a realidade de cada casa, de cada município, de cada região, de
a especificidade é única de cada um. Se aqui em Toledo, que nós temos 5 cada casa tem um direcionamento no sentido de o que fazer porque atende um bairro, porque faz um determinado serviço, imagina nós falando em nível de Paraná, com 399 municípios, ou Brasil. Né? Então, temos que saber que aí a gente precisa ponderar com relação ao bom senso. Com relação à lei geral, então, já respondemos que esse cadastro deve ser feito diante de alguns critérios. Se desconfiarmos, ó o verbo, desconfiar, se desconfiarmos que uma atendida esteja sofrendo agressões domésticas, ou seja, sofrendo violência doméstica, ou uma criança esteja sendo abusada física ou sexualmente, como devemos proceder? Ética e moralmente com a denúncia. Mas desconfiar tem que ter um pouquinho mais do que desconfiança, gente. E aí a minha pergunta é, temos expertise para saber o que é violência doméstica? Conhecemos o que é violência doméstica? Conhecemos o que é abuso sexual? Sabemos o que corresponde a isso? Porque às vezes nós achamos que uma pessoa apanhou e ela caiu da escada. Às vezes ela caiu da escada e ela apanhou. Então nada melhor do que um diálogo, uma conversa franca para sabermos disso. Mas se essa desconfiança é um pouquinho mais que uma desconfiança, é uma desconfiança quase na certeza, façamos a denúncia. Mas aí uma cautela. Façamos a denúncia de forma anônima, para que a nossa personalidade não influencie a pessoa que recebe denúncia. Foi a Indianara, assistente social, professora da UniOeste que fez a denúncia. Vamos lá, porque a Indianara que faz a qualificação do conselheiro tutelar, ela sabe o que está certo. Então, vamos lá, tira a criança da casa. E a Indianara só desconfiava. E a criança não sofria agressão. Ou a criança sofre agressão, mas tem que ter um procedimento, uma investigação, uma averiguação do processo. E a pessoa, por se sentir intimidada por ser indianara ou por ser uma pessoa espírita de boa índole, vai lá e retira a criança da casa. Além da agressão que a criança sofria, ela vai ter o trauma da retirada de sua família. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não transformemos uma violência em mais outra violência. Então, cautela, né, e água fluidificada, ou seja, bom senso e água fluidificada não faz mal para ninguém. Então, vamos orar e aí agir de acordo com a nossa consciência. Mas o dever legal e moral é de denúncia quando sabemos sim. Falei a vez passada para aqueles que estavam. Antigamente dizíamos que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o garfo, o rolo de macarrão. Hoje nós metemos a mão, retira-se e fala, tem direito, vamos cuidar porque ela não pode passar por essa violência. Mas sempre lembremos, a pessoa que sofre violência adulta tem direito de escolher se faz a denúncia ou não. Nós podemos denunciar, mas ela vai efetivar a denúncia se ela bem entender. E aí entra o nosso lado de ápice, consolo, esclarecimento, tudo via doutrina espírita. Porque uma pessoa pode sofrer violência, no caso de mulher, e não conseguir fazer essa denúncia. Por milhares de situações dessa existência e de outras. E nós, com conhecimento da doutrina, conseguimos entender isso. E precisamos entender isso. Tirar alguns rótulos que a gente costuma ouvir na sociedade, que a mulher apanha porque determinado adjetivo, a mulher apanha porque gosta, a mulher apanha porque isso, não sai porque não quer, porque todos esses rótulos são engodos, são erros, são equívocos de interpretação. Ninguém apanha por gostar, ninguém sofre porque gosta. Existe um atavismo cultural, uma condição psicológica, situações estruturais, inclusive dependência financeira. Tá? Então, sempre precisamos ponderar isso. As perguntas eram essas. Consegui juntar a maioria delas e venci 4 minutos antes do que eu queria. Olha, parabéns para mim, porque como eu falo mais que a boca, isso é quase impossível, né? Meus irmãos, das questões que vocês mandaram, eu tentei ao máximo fazer essa junção para lhes dizer o que no final. Combinei com Miriam
e estendo a Maria Tereza a conversa, porque Maria Tereza estava no trabalho, eu e a Miriam estivemos no espaço e fizemos uma reunião, do que for específico dessas coisas gerais que passamos de informação aqui hoje e em outro momento, lá em abril, nós nos propomos, enquanto ápice, ou seja, através desse departamento, dessa área, a dar suporte, a fazer atividades com cada URI, por exemplo, com cada bloco, no sentido de que a quarta URI, nem lembro de onde que é a quarta URI, mas a quarta URI ligou para mim e falou: Miriam, a Janara falou que a gente pode ter essa interlocução com a política de assistência social, mas aqui no município tem algumas coisas que a gente não entende direito. Será que tem como ela vir vir não, né, que a gente está à distância, mas quando for presencial eu vou. Tem como ela fazer uma conversa com a gente e a gente, mais pertinho dela, poder se esclarecer sobre isso? Porque aqui a gente tem 101 pessoas hoje. É meio difícil conseguir sanar. Podemos fazer isso. Mas todo e qualquer esclarecimento que vocês queiram com relação à ápice, é a Miriam que vocês devem se reportar, porque é através da Federação Espírita do Paraná que eu farei isso e me coloco à disposição. Minha agenda está aberta para auxiliar vocês no que vocês precisarem, à luz da doutrina espírita, com relação à atividade da ápice. Mas lembremos, nós temos a nossa diretriz. E a Miriam nos lembrou muito bem de uma coisa. A consciência é o nosso guia. As leis divinas estão em nossa consciência. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. O que vai travar? As coisas institucionais. E daí nisso posso lhes ajudar de todo o coração. Esse tempo que nós temos, eu vou deixar a Miriam costurar as coisas que eu falei, posso ter falado errado ou faltado alguma coisa, a Maria Tereza queira fazer uma fala, e depois fica uns minutinhos aí abertos para vocês, e a Miriam também tem uma mensagem final maravilhosa para fechar conosco. Janara, tem uma pergunta que o Sérgio Luiz fez, que é a seguinte: qual a diferença entre risco de vulnerabilidade social e situação de rua? Então, a diferença entre risco social e vulnerabilidade em situação de rua, e se situação de rua se enquadra em que termo? A situação de rua, a pessoa que está em situação de rua está em risco iminente, tá? A vulnerabilidade, o risco de vulnerabilidade ou a vulnerabilidade social, ela se estabelece na condição, e aí falando da política social, na condição de pobreza, mas não só na condição de pobreza, na condição de violência, na condição de falta de moradia, que é resultado da pobreza, do desemprego. Então, o risco social ele se dá em vários âmbitos. E aí, quando nós falamos da ápice, o que chega no centro espírita que a ápice acha que é o que ela tem que atender? É a fome, que é na condição do risco, mas ele está enquadrado nessa vulnerabilidade social. De forma alguma, eu estou dizendo para vocês ficarem ignorantes à política de assistência social. Mas lembre-se, mais do que conceituar, mais do que saber conceituar, nós precisamos entender que esse risco e que essa vulnerabilidade, por nós da ápice, precisa ser compreendida enquanto necessidade de libertar a pessoa. Né? Hoje eu lia um texto sobre atendimento e caridade na doutrina espírita, e o texto dizia: a nossa maior obrigação, nosso primeiro objetivo na doutrina espírita é a libertação do homem de bem. A pessoa em situação de rua, muitas vezes, para não dizer 100%, muitas vezes, está sob todos os riscos sociais. Mas sabe qual é o pior risco social para a pessoa em situação de rua? O preconceito. Porque a grande maioria de nós, sociedade, temos asco por essas pessoas. Esquecemos que são nossos irmãos em uma condição
peculiar, onde não tem casa, onde estão afastados seus familiares, muitas vezes, mas não sempre, acometido por um vício, doentes com outras situações para além do vício, e numa condição de revolta que é de cortar o coração. O que essas pessoas precisam? Serem vistas como iguais. Estão em situações peculiares que precisam de condições específicas para sanar as suas necessidades? Sim. Mas quando olharmos para elas como nossos irmãos, podem ter certeza que isso já vai fazer uma grande diferença. Entregar um prato de comida é lindo, porque nós vamos sanar a fome dessa pessoa. Mas entregar um prato de comida, olhando nos olhos, perguntando o que mais posso fazer para você, por você, como você está. Você quer conversar comigo? Porque em geral a gente chega, né? E aí eu vou colocar a gente porque é uma condição, eu estou generalizando, né? Mas não são todos que fazem isso. A gente chega, oi, boa tarde, tudo bom? Você quer comida? Entrega, hoje estamos entregando isso. Ou chega ali onde a gente está servindo, oi, boa noite, tudo bem? Quem é você? Precisa de alguma coisa? Está de passagem pela cidade? Isso se chama tempo. Aquilo que o bom samaritano deu para o caído. Tempo de qualidade. Então, para fazer atendimentos na ápice, aquele trabalhador de boa vontade precisa ter uma coisa chamada tempo. Tem mais uma pergunta aqui, que até fico em dúvida, mas é assim: como promover assistência, em dúvida se eu passo para você ou se eu mesma respondo, como promover assistência espiritual em tempos de pandemia? Cesta básica é fácil de providenciar. Assim, concordo plenamente, dar coisas é o mais fácil e sempre foi o mais fácil. Agora, como promover essa assistência social? É o Solon que mandou a pergunta. Solon, o SEIC, que é uma casa espírita aqui de Curitiba, que você conhece, está fazendo um trabalho maravilhoso e de rodas de conversas pelo WhatsApp. E tem, assim, o resultado que eles estão tendo é um resultado surpreendente de ver como as pessoas estão se abrindo por mensagens no WhatsApp. A roda de conversa sempre tem uma temática, um poema, ou somente uma frase, ou uma música, e que vai preparando o ambiente para que as pessoas conversem. E a experiência tem sido muito rica. Acho que, de repente, se você quiser entrar em contato direto com algumas pessoas ali do SEI, que eu posso passar para você. E, assim, esses dias alguns colegas me falaram, mas nem todos têm celular. Tem, gente. O auxílio emergencial, o cadastro, era feito pelo celular. Então, todas as pessoas têm o celular. É claro que você não vai poder mandar um vídeo pelo celular para a pessoa ouvir, porque o vídeo consome muitos dados de internet e geralmente as pessoas têm um pacote barato, né? Não é um pacote com muitos dados de internet, né? Mas o relato que eles têm me passado de como tem funcionado essa roda de conversa pelo WhatsApp tem me encantado. A Nádia está aqui conosco, poderia até falar alguma coisa. Aqui temos grupos de gestante assistindo aulas e sendo assistidas pelo Meet. Veja só que interessante, a Gertrudes falando. Então, dá para nós, pela internet, também nos conectarmos e consolarmos. Tinha mais Miriam, Oi, Nádia. aqui é a Nádia. A Adriana Werneck, que também é do nosso grupo, ela é do grupo de gestantes e de nutrizes,
E ela é uma das que elabora a roda de conversa e coordena essa roda também. Então, qualquer informação você poderia passar para ela, que ela está bem a par desse trabalho que a gente realiza com o grupo de gestantes. E tem um outro trabalho que é realizado com o Clube de Mães. Todos os dois, há mais de um ano, há um ano e meio já que a gente está fazendo, e o resultado é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. A gente recomenda que as casas que puderem implantar, que o façam. Porque é um contato, a gente se aproxima muito mais delas até do que quando o fazia presencialmente. Obrigada. Obrigada a você, Nádia. Inclusive, o coordenador do grupo falou assim, antes eu só tinha contato com as assistidas no sábado. E agora, com o WhatsApp, às vezes tem a semana toda o contato. Então, ele falou assim, a aproximação que nós tivemos dos grupos de assistidos foi muito grande. Foi muito grande. Então, acho que vale a pena, quem sabe, a gente até trazer vocês para relatar essa experiência mesmo, porque eu acho que pode auxiliar a todas as atividades, né, que não estão acontecendo de forma presencial. Muito obrigada pela tanta pergunta do solo, como por vocês terem colocado essa questão também. Mônica gostaria de saber sobre o Clube de Mães, como funciona. Acho que a gente pode fazer isso num outro evento, Mônica. Tá? O Clube de Mães são as mães com crianças até adolescentes, até 16 anos, né? Que eram atendidos todos os sábados presencialmente e agora estão quinzenalmente recebendo os alimentos e quinzenalmente ocorrendo essa roda de conversa pelo WhatsApp também. Gostaria de aprender a fazer a roda de conversas. Essa senhora que perguntou sobre a roda de conversa, o seu nome na janelinha está micro. Você pode me dizer qual que é o seu nome? Pode colocar aqui no chat para a gente. Demais. Nós colocamos. Obrigada, Adriana. Obrigada, Nádia, também. Marli, da 15ª. Obrigada, Marli. Eu já tinha olhado ali, micro. Quem será que é micro? Marli, da 15ª. Obrigada. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta aqui. Não, acho que as perguntas foram feitas. Um esclarecimento sobre o alimento que a Indianara comentou, é o cuidado que nós devemos ter, porque, em geral, nós distribuímos o básico realmente. Mas uma vez que nós conhecemos a pessoa que nós estamos atendendo e sabemos os problemas de saúde que ela tem, então nós devemos procurar um aconselhamento ou com alguém da casa, que seja eventualmente uma nutricionista. Podemos procurar nas universidades, se tem alguma nutricionista que possa dar alguma informação, ou mesmo na unidade de saúde, nós podemos buscar informações no sentido de quais os alimentos seriam menos prejudiciais para aquele problema de saúde que a pessoa tem. É lógico, não são todos que nos procuram que têm diabetes, não são todos que têm triglicerídeos muito altos, mas, por exemplo, uma vez eu encontrei uma pessoa que trabalha na Fundação de Ação Social aqui em Curitiba, e ele queria o contato de algumas casas espíritas que estavam fornecendo alimentos para moradores em situação de rua. E ele queria o contato, por quê? Porque ele falou assim, se fornece macarrão, que é o mais barato, uma macarronada, que ajuda a aumentar os triglicerídeos no nosso organismo, juntando com o álcool que estas pessoas fazem uso, potencializa os triglicerídeos, eles vão lá nas alturas. Então, que eles gostariam de dar uma orientação nesse sentido.
Então, nos municípios, sempre vai ter alguém também responsável pela segurança alimentar. Então, procurem saber quem é, procurem se informar, conheçam as pessoas que vocês estão entregando os alimentos, para saber quais os problemas de saúde que elas têm. E aí tentar equilibrar o alimento de saúde. Por exemplo, é simples, se nós atendemos gestantes e lactentes, ou que têm crianças, e distribuímos leite, nós sabemos que o leite de caixinha não é aconselhável para um recém-nascido. Então, são informações básicas, né? Nós não podemos nos tornar expert em nutrição, mas são informações básicas que às vezes nós cuidamos para a nossa própria saúde e que nós podemos ir buscar informações para melhor atender. Né? Daí não sei se do alimento o Indianara quer complementar alguma coisa. Não, acho que é isso, Miriam. Só se eles tiverem mais alguma dúvida com relação a isso. Bom, Miriam, só quero agradecer as respostas que foram dadas, agradecer a você, a Nádia, e vamos entrar em contato sim. Obrigado. Mas devido a Casa Espírita já tem um grupo de famílias atendidas, mas devido à pandemia a necessidade aumentou. Podemos oferecer cestas emergenciais por um período, combinando com os assistidos, avisando que é temporário, mediante as doações? Sim, pode, porque cada casa precisa entender o tamanho que consegue atender. Não é? Se eu consigo atender 10, não adianta eu criar uma falsa esperança para 20. Né? Então, dizer que ou que tem ou que não tem condições de atender. Quando fazemos o cadastro das famílias, pegamos o número do calçado, roupas, etc., de toda a família. Assim, quando entregamos roupas, calçados, separamos pelo tamanho. Que legal! Como também seus aniversários, que estamos lembrando das crianças também. Nossa, que lindo! Que lindo! Uma dica bem legal, você saber a data de aniversário das crianças e colocar uma lembrancinha também. Enfim, são muitas as ideias e as sugestões que nos aparecem aqui. Amigos, vou para a mensagem final, que nos auxilia a pensar neste momento que nós estamos vivendo, embora não seja uma mensagem de agora, é uma mensagem já de bastante tempo, de 15 anos atrás, mais ou menos, mas que nós achamos oportuna para apresentar agora. Deixa eu voltar aqui. A mensagem se chama Nova Clarinada, e ela é uma mensagem que foi ditada pelo espírito de Djalma Montenegro de Farias, e quem recebeu esta mensagem foi o Raul Teixeira, numa reunião do Conselho Nacional Federativo, que foi realizada em 7 de novembro de 1997. Mas com o teor da mensagem, vocês vão ver que ela pode ser utilizada hoje, porque são situações semelhantes que nós estamos vivenciando. Então, Nova Clarinada, o que vem a ser? A clarinada é o tocar do clarinete, né? No quartel é aquele que acorda todo mundo. Então é uma chamada. Olha, estamos tocando o clarinete, chamando a atenção de vocês mais uma vez. E vamos lá. Os tempos, de fato, são chegados. Sobre o orbe estão todas as dificuldades, todas as tormentas, todas as lutas e agruras, mas também todas as oportunidades de renovação para a criatura. Então, vejam, ao mesmo tempo que nós estamos passando por muitas dificuldades, é também uma oportunidade de renovação. Desde o gesto de ternura ao crime estapafúrdio, da poesia formosa à pornografia aviltante, da dignidade sublime ao despautério torpe, eis os quadros encontrados na presente experiência da Terra. Somos chamados à liça, ao campo. Somos convocados à luta. Somos convidados
às reconstruções necessárias. Os dias atuais são formidáveis ocasiões para que cada um por si possa dar-se conta do nível das próprias responsabilidades no cenário humano, do que lhe compete realmente na esfera dos compromissos para com a vida. O que não deve tornar-se conduta comum dos que se afinam com as propostas do Cristo é a perene justificativa de impossibilidades e de impotências. Às vezes, nós não temos o material para dar, mas nós temos do nosso tempo, do nosso ouvido, da nossa amorosidade. Então, cuidemos para aquilo que nós utilizamos como justificativa das nossas impossibilidades e impotências. Tudo é possível àquele que crê, consoante os escritos do evangelista Marcos. O tempo que urge impele-nos às realizações felizes, sejam os que se acham nas pelejas do mundo carnal, bem como os que já ultrapassamos as cortinas de cinza da morte física. Os tempos são chegados, vale repeti-lo, mas são chegados exatamente para que empreendamos, sob o norteamento da doutrina imortal, as tarefas improcrastináveis, ou seja, inadiáveis, para a renovação da alma imortal. Se nos empenhamos com as veras, que quer dizer verdades, lograremos conquistas de excelência nos territórios do espírito. Não nos parece lúcido que estejamos apresentando uma doutrina de redenção para o mundo e nos mantenhamos amedrontados frente ao estado de violência e de viciação da atualidade. O que estamos operando para superar a onda violenta e a perturbação provocadas pelas dependências químicas? Indaguemo-nos sempre. Que orientações, que acompanhamentos, que propostas, que tarefas, enfim, estamos iniciando, junto às massas, junto às famílias, junto aos indivíduos, para fortalecê-los, encorajá-los, permitindo-lhes ver valores em si mesmos, sem qualquer necessidade de fugas por quaisquer meios utilizáveis. Quantos dos nossos irmãos se utilizam do álcool, das drogas ilícitas, como meios de fuga, porque não encontram o consolo, não encontram o amparo que de fato necessitam? Por que o temor de sair às ruas, de falar às pessoas em francos processos de obsessões? Por que não nos dirigir aos companheiros que se encontram atados aos postes tormentosos da prostituição? Os tempos nos exigem agora uma postura ativa, cristã e espírita, e intensamente vibrante para que atendamos ao bem geral. Esse é o momento de nova convocação, de nova clarinada. Não nos esqueçamos. Estejamos atentos e unidos para o atendimento do insistente chamado, fixados no verdadeiro ideal espiritista, certos de que o nosso destino é o da aventura, o da alegria e da paz, após os deveres cumpridos e superada a luta com fidelidade. Então, este é o texto que o Raul Teixeira recebeu lá em 1997 e que nós achamos que ele tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, né? Mas é claro, se nós seguirmos o exemplo de Jesus, que atendeu aos pobres, aos doentes, às prostitutas, aos rejeitados da sociedade, né? É este exemplo que Jesus nos deu. Se nós seguirmos estes passos e também procurarmos amparar as pessoas em vulnerabilidade e risco social, como Jesus atendeu a todos que necessitam, à luz da doutrina espírita,
e tomando todos os cuidados necessários, de acordo com as medidas sanitárias, para que nós não propaguemos o vírus, para que nós não levemos o vírus para ninguém e não tragamos o vírus para os nossos lares também. Então, que nós possamos seguir os passos de Jesus nos nossos trabalhos e tomando todos os cuidados necessários. Para encerrar a nossa atividade, eu vou pedir para Esther Miranda Nunes, que é a coordenadora da 21ª URI, com sede em Telêmaco Borba, para fazer a nossa prece de encerramento. E depois eu só queria deixar um recadinho mais para vocês, tá bom? Esther, você está por aí ainda? Deixa eu ver. Cadê a Esther? Acho que a Esther não está com a gente. Não está, não, Miriam. Não? Não. Deve ter acontecido alguma coisa, porque havia combinado com ela de fazer a prece de encerramento. Maria Tereza, você poderia fazer a prece para nós, de encerramento? Pode? Obrigada. Então vamos, com os nossos pensamentos ainda elevados a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, o Mestre, o companheiro de todos os momentos. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos virtualmente em seu nome, buscando o conhecimento que nos liberta, que nos consola, mas, sobretudo, que nos prepara para executarmos de maneira mais correta, dentro das suas leis, os trabalhos no nosso setor, na área de assistência e promoção espírita. Que possamos, Senhor, fazermos o nosso melhor a todos os nossos irmãos, aqueles que nos buscam, e, sobretudo, também, Senhor, tratarmos das nossas relações com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos familiares, com aqueles que nos servem. E neste instante também, Jesus, aproveitando todas essas boas energias que emanam de cada um de nós, que possamos, então, emitir esses bons pensamentos a todos os nossos irmãos mais necessitados do que nós, tanto espiritualmente, materialmente, emocionalmente, sobretudo aquelas famílias que perderam seus entes queridos para a Covid, aqueles nossos irmãos ainda hospitalizados, aos profissionais da área, aos nossos governantes, enfim, Jesus. Que essas energias positivas possam ser usadas pelos espíritos amigos, trabalhadores, a chegar em cada coração aflito, em cada coração agoniado, com dor, triste, e que possam receber, Senhor, a tua misericórdia, a tua luz e a tua paz. Que assim seja. Muito obrigada, Maria Tereza. Pode falar. Só quero agradecer, que eu terminei a fala e não agradeci, né? Agradecer primeiro a você e a Maria Tereza pela confiança de mais uma vez me colocar aqui na frente de 100 e poucas pessoas, né? Porque é o risco colocar uma pessoa que fala mais que a boca como eu. E agradecer a cada um desses corações que estiveram aqui hoje, nos alimentando com suas energias e com o intuito de aprender um pouquinho mais para dialogar com essas pessoas que nos procuram com os corações sangrando, muitas vezes com a mente turbulenta e com a barriga roncando também, né? Para além de todas as outras necessidades materiais. Que a gente possa lembrar que o nosso roteiro está pronto e que quando nós estamos juntos, somos muito mais fortes, em especial na seara do Mestre. Obrigada a todos. Obrigada, Indianara. E eu também fui me encaminhando e não agradeci a você. Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite para
trazer estas informações, esses esclarecimentos. Muito obrigada mesmo. Lembrando que você, multiplicadora da área, né, tem um pezinho na ápice, e um pezinho no DIG e um pezinho na ápice, né? Muito obrigada por ter estado conosco. Amigos, o seminário do mês que vem, última sexta-feira do mês, nós não fechamos o assunto ainda. Nós estamos em dúvida com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, fazer um seminário específico. Eu não consegui confirmação da pessoa ainda, porque nós temos o cadastro que nós fazemos das pessoas e das famílias, né? Então, para verificar como fica isso diante da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu não posso dizer para vocês agora que o nosso assunto será esse. Se não for esse, será um outro assunto também pertinente à nossa área e que nós encaminhamos daí até o meio do mês a divulgação com o tema daí do próximo seminário. Ok? Então, ficar devendo esta informação para vocês, tá? Mas, última sexta-feira do mês, nosso encontro da APSE. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Tenham uma boa noite, um bom final de semana e até o mês que vem. Boa noite, gente. Tchau, Obrigada, boa noite a todos. Tchau.